Tenha uma postura de adoração diante dos desafios. Esse é o convite que essa dopamina vai fazer para você hoje. Então prepare o seu coração e vem comigo para este tempo de devocional. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadoras! Como vocês estão? Preparadas para mais um tempo onde estamos juntas aqui, tendo esse momento com o Senhor, o nosso momento de devocional, a nossa dopamina diária, que traz para nós aquela energia, aquela motivação, aquele direcionamento do Senhor para nós. Eu estou muito animada para compartilhar com vocês o que essa palavra tem ao nosso coração, mas antes, é claro, você que já chegou aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Você que é nova, está chegando agora aqui nessa dopamina, seja muito bem-vinda. Já se inscreva no canal, habilite o sino de notificações para não perder a nossa programação. Porque de segunda a sexta-feira nós temos o nosso encontro aqui às 7 horas da manhã, que é esse nosso momento de dopamina. E aos sábados, às 10 horas da manhã, temos o ponto de acesso, que é o nosso tempo de estudo da palavra do Senhor. É um tempo maravilhoso e eu convido você a se programar para também fazer parte deste momento de estudo. E hoje eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus colocou muito forte no meu coração, que é a importância de nos alegrarmos e também adorarmos a Deus diante dos nossos desafios. Porque, vamos ser sinceras, se alegrar quando tudo está bem, isso qualquer pessoa faz, né? Ou agradecer a Deus quando tudo está dando certo, também qualquer pessoa faz. Mas quando nós nos alegramos e agradecemos a Deus e adoramos a Ele, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis, mesmo quando os problemas estão à frente, isso mostra que o nosso coração não está apegado no que Ele faz, mas em quem Ele é. E é justamente esse exemplo que eu quero dividir com você, inspirado num salmo que para mim traz muitas lições, e eu quero ler um trecho desse salmo com você. É o Salmo 59. Então pega a sua Bíblia aí, abre no Salmo 59, e eu quero ler alguns versos específicos, mas eu deixo para você a recomendação de você ler o salmo completo. Ele não é um salmo longo, mas para a gente poder ser bem direcionado aqui no nosso tempo, eu quero ler alguns versos que já trazem para a gente uma lição poderosa. Então eu quero ler com você o verso 9 e 10, que dizem assim: Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, é o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. E no verso 16 e 17 dizem assim: Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio e abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Aqui nós estamos vendo uma declaração de Davi. Aqui é o momento onde Davi escreve esta oração, esse salmo, como forma de louvor ao Senhor. E esta palavra que ele escreve, esse texto tão precioso do Salmo 59 é escrito no momento onde ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Você que conhece um pouquinho a história de Davi, vai lembrar que teve um momento em que Saul, ele quis perseguir Davi para matar ele e não deixar que Davi fosse de fato o seu sucessor ao trono. Para quem não sabe, Saul era um rei de Israel, o primeiro rei de Israel posto ali no trono, através de um pedido do povo. Porém, Saul, ele no meio da sua jornada de reinado, ele não obedeceu a Deus. Ele fez tudo o que era contrário ao que Deus agradava, ao que Deus queria. E aconteceu então que Saul, sendo desobediente, não sendo fiel a Deus, não continuou com a sua dinastia, ou seja, a sua geração não continuou no trono. E Deus destituiu Saul ali, a toda a geração, toda a descendência de Saul, do trono, e pôs Davi como seu sucessor. E Davi, então, ele era o próximo rei de Israel. E quando Saul descobriu que ele era o seu sucessor, ele ficou enfurecido, com muita raiva, com muito ódio mesmo, e até com inveja de Davi. E ele queria, de alguma forma, matar Davi para que isso não acontecesse. E ele começa a perseguir Davi por todos os lugares, começa a literalmente fazer Davi ser um fugitivo. E neste momento nós vemos Davi fugindo de Saul, mas mesmo no momento
terrível de perseguição, Davi ele tira um tempo para louvar e adorar ao Senhor. É interessante que esse salmo ele mostra para nós a importância de entendermos quem é Deus e de fato quem nós somos. Porque você pode ver que as palavras de Davi aqui é justamente trazer a onipotência de Deus, né? A exaltar o poder de Deus diante da sua fraqueza. Ele começa exatamente o verso 9 assim: ó tu minha força. Ele está dizendo para Deus que ele é a força. A força de Davi aqui já tinha se esvaído. A força de Davi aqui já não tinha mais. Se você começa ali no verso 1, ele começa dizendo: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora das mãos dos meus inimigos. Então, ele está dizendo aqui, no começo desse salmo, a angústia que ele estava sentindo por estar sendo perseguido, por estar sendo, de fato, tratado de uma forma tão injusta, porque Davi, ele servia Saul com muito amor, só que Saul, ele se tornou tão revoltado que ele não queria nem sequer Davi perto dele, a ponto de querer matar Davi. E Davi não tinha feito nada contra Saul, então o que ele estava vivendo era uma injustiça, era algo assim que feria Davi. Só que mesmo assim, Davi, ele não se voltou contra Deus. Davi, ele louvou a Deus. E quantas vezes em situações difíceis que nós enfrentamos, a primeira coisa que a gente faz é justamente o quê? Reclamar, lamentar, chorar, resmungar e até culpar a Deus por algumas coisas que nós estamos vivendo. Davi, se a gente for olhar aqui para o contexto, Davi ele poderia muito bem culpar a Deus e falar: ai Deus, por que então o Senhor foi me ungir a rei? Eu estava tão bem no meu pasto lá com as minhas ovelhas, quietinho, no meu campo, sem ninguém me perseguir. Foi inventar essa história de eu ser rei, agora estou eu aqui, fugindo de Saul, me escondendo em cavernas. Ele não poderia falar isso? Ele poderia, porque ele, na verdade, a posição que ele estava ali, né, de fugir de Saul era motivo do quê? Do que Deus tinha prometido na vida dele. Então, Davi ele poderia simplesmente culpar a Deus pela situação que ele estava enfrentando. Mas Davi ele tinha consciência de que aquela situação, na verdade, estava forjando o caráter dele. Porque foi essa situação de perseguição que Davi entendeu o propósito dele de liderança. Foi nessa situação, quando ele estava escondido na caverna de Adulão, que surgiram ali os 400 homens que foram apoiar ele na caverna. E desses 400 homens nasceram os valentes de Davi. Os valentes que acompanharam toda a jornada de reinado de Davi, que conquistaram territórios, que ganharam batalhas, guerras, que nasceu no momento de dor. Então, as grandes conquistas de Davi em seu reinado deve-se a um exército que ele construiu, que ele ergueu, que ele firmou no momento que ele estava sendo perseguido por Saul. Então, o momento da dor de Davi gerou também um fruto, e esse fruto trouxe grandes resultados no futuro. Mas muitas vezes, por não entendermos o propósito de Deus ou não esperarmos Deus agir, nós já começamos a ficar o quê? Angustiados, reclamando, culpando a Deus e até abrindo mão daquilo que Deus nos deu, porque nós não sabemos adorar ao Senhor diante dos desafios. Mas nós vemos aqui Davi, um homem que tinha de fato um coração voltado ao Senhor e fiel, independente das circunstâncias. E eu preciso te fazer essa pergunta hoje. Você tem sido fiel a Deus independente das circunstâncias? Você tem adorado a Deus independente das circunstâncias? Ou você só adora ao Senhor quando está dando tudo certo? Ou você tem um hábito de ir à igreja só para agradecer quando algo acontece na sua vida? Mas quando as coisas estão dando tudo errado, você já não quer mais saber de ir para a igreja, você já não quer mais saber de orar, você já fica fraca, já não tem mais vontade de cantar, não tem mais vontade de adorar? Será que isso tem acontecido com você? Se isso tem sido uma prática da sua vida, eu quero te convidar hoje, através dessa dopamina, a levantar um altar de adoração ao Senhor na sua casa, mesmo diante dos desafios. Tá doendo? Louve, né? Tem até uma canção bem antiga que fala: tá chorando, louve. Tá triste, louve, né? Não importa, mas louve ao Senhor. Não importa a circunstância, louve ao Senhor, né? Mesmo que seja doloroso, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que as circunstâncias pareçam improváveis, se nós somos realmente filhas fiéis ao nosso Pai,
nós adoramos Ele, independente das circunstâncias. É só a gente se olhar, né, e se imaginar numa posição mesmo de pai e filha. Quando o seu pai, você, né, quando criança, tinha ali o seu pai e o seu pai não podia comprar algo para você por uma impossibilidade, por não ter às vezes um recurso, você ficava com raiva do seu pai? Ou você compreendia que não era o tempo de você ter aquilo? Às vezes o seu pai fala, filha, não é o momento, mas o pai vai te dar. No momento certo, o pai vai comprar para você. E muitas vezes você ficava triste, ficava chateada, mas você compreendia. Agora vamos olhar para o nosso Deus. Né? Deus, ele é como um pai para nós. Ele pode dar todas as coisas. O problema dele não é financeiro. O problema dele não é impossibilidade. Mas o ponto de Deus é se você está pronta. O ponto de Deus é, será que você realmente já está no ponto certo de receber aquilo que você tem esperado? Davi aqui, ele ainda não estava preparado para assumir o trono. Davi aqui, ele ainda precisava ser muito forjado por Deus para que no tempo certo que ele assumisse o trono, ele tivesse o caráter que Deus aprovaria. Porque o que acontece? Saul, que estava no lugar, né, de Davi nessa época, Saul, ele não foi um preparado para aquele lugar, mas ele foi posto a rei, porque o povo pediu. Mas Saul, ele não tinha a maturidade, não tinha o caráter preparado para essa posição. E o resultado, a gente sabe que foi terrível. Saul, ele não teve maturidade, não teve sabedoria, não teve discernimento e não obedeceu a Deus em toda a sua jornada. Começou bem, mas terminou mal. E é isso que acontece com muitas pessoas que querem as coisas rápido e não sabem esperar o tempo de Deus. Então tem muitas pessoas que começam bem, mas terminam mal porque não sabem esperar o tempo de Deus. Então, você precisa entender que mesmo que o processo esteja doendo, Deus, ele quer que você se posicione em postura de adoração, compreendendo que esse processo está te amadurecendo, está te preparando para o lugar que ele vai te colocar. E quando você chegar lá, você vai olhar e vai entender, falando, poxa, agora eu entendi o porquê que eu estou vivendo isso. Consegue compreender? Então, analise o seu coração. Será que realmente, se Deus fizesse o que você tanto deseja hoje, você teria a maturidade e o preparo para viver isso de maneira correta? Ou será que se hoje acontecesse isso, você perderia assim, ó, rapidinho aquilo que Deus te deu? Ou começaria bem, mas terminaria mal? Então, diante dos desafios, Deus espera que você compreenda que Ele não esqueceu de você, que Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, mas Ele quer treinar você. Ele quer treinar o teu caráter e o teu coração para estar apegado nele e não no que ele faz. Então, se você for capaz de adorar a Deus, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às lutas, você também será capaz de adorar ao Senhor nos momentos bons. Porque quem é fiel no pouco também será no muito. Mas quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Vai ser só por aparência. Então, quem adora o Senhor quando está dando tudo errado, também vai adorar quando estiver tudo dando certo. Mas quem não adora o Senhor quando está dando tudo errado, quando as coisas começam a dar certo, começa a achar que foi ele, ela que conseguiu, foi força do braço, foi ela que pôde, foi ela que conquistou e não Deus. Então, se hoje você está passando por alguma prova, a sua postura tem que ser de adoração. Se hoje você está passando por alguma dificuldade, a sua postura tem que ser de adoração. Assim como o salmista Davi declara. E no verso 16, né, ele diz exatamente assim, mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Deus tem sido o seu abrigo seguro nos tempos difíceis? Quem tem sido o seu abrigo nos tempos difíceis? Quando você está triste, para quem que você vai primeiro? Você recorre à palavra de Deus, você recorre ao Senhor? Ou você vai recorrer à sua amiga, a um parente, a uma pessoa, querendo abraço, apoio humano? Mas e o de Deus? Você já recorreu? O salmista Davi aqui, ele diz que o Senhor era o forte refúgio, né? A fonte de refúgio dele. Então, mesmo que faltassem todas as pessoas, mas se ele estava em Deus, ele estava sendo refugiado. Você também consegue declarar isso? Que o Senhor é o seu refúgio? Então fica para você refletir. Se hoje você não adorou ao Senhor logo quando acordou, eu te convido a fazer isso agora. Que essa dopamina desperte você todos os dias a adorar ao Senhor por quem Ele é e não só pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer,
é imensurável. Mas quem Ele é o que Ele está mais interessado em saber se você é capaz de reconhecer. E se essa palavra fez sentido ao teu coração e se você entende a sua posição de adoradora, de filha que ama ao Pai independente das circunstâncias, eu quero te convidar a orar comigo agora. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra que nos instrui sobre a importância, Senhor, de adorarmos ao Senhor independente das circunstâncias. Há situações e problemas que enfrentamos que querem nos desanimar, querem nos paralisar, querem muitas vezes até, Senhor Jesus, tirar a nossa convicção e a nossa fé em Ti. Mas, Pai, que nessa situação a gente possa se posicionar com adoração e louvor, mesmo diante dos desafios. Então, neste momento, que essa conquistadora possa Te louvar, Te glorificar, independente das circunstâncias. E se há algum desafio que ela não está sabendo lidar, que a partir de hoje ela aprenda a colocar isso em adoração ao Senhor e confiando que é o Senhor que vai cuidar e zelar pela vida dela. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, que essa palavra entre no teu coração, gere frutos e que você possa compartilhar com outras pessoas se você ainda não fez isso. E eu te espero amanhã, mais uma dopamina aqui neste canal. Um grande beijo e tchau, tchau!